E nesta noite eu gostava de falar convosco na linha deste tema, de o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, o que é que Ele falou, as suas palavras, e o que é que Ele disse sobre variados assuntos. É uma estratégia que algumas pessoas têm usado, porque vivemos tempos difíceis. Desculpa, fala o mais alto que puderes. Ok. Obrigado. Então eu quero falar sobre o que é que o Senhor Jesus Cristo disse quando esteve aqui neste mundo. Porque muitas pessoas que dizem: Jesus Cristo nunca falou sobre o assunto. E escudam-se um pouco nesse argumento. Jesus nunca falou sobre isso. A Bíblia diz lá umas coisas, mas Jesus nunca falou contra isto ou contra aquilo. Não temos uma posição da sua parte em relação a certos assuntos. E eu quero ver das próprias palavras do Senhor Jesus Cristo o que é que Ele disse. E uma estratégia que nós temos de usar, ou que podemos usar, que várias pessoas o têm feito, e penso que é uma boa estratégia. Quando nos perguntarem a nossa opinião sobre certos assuntos mais complicados, e nós vamos cada vez mais ser massacrados com isso, ou nos conformamos ao pensamento dominante neste mundo, ou então vamos ter problemas. Esta questão toda do género que nós vemos, da homossexualidade, transexualidade e tudo mais, o aborto e outros assuntos, o que nós podemos responder sempre é: a minha posição é aquilo que Jesus disse sobre o assunto. A minha posição é a mesma de Jesus. Enquanto que algumas pessoas são bem capazes de atacar a Bíblia. A Bíblia está ultrapassada, a Bíblia são mitos. Se nós dissermos que a minha posição é a mesma que Jesus Cristo tem sobre o assunto, mais dificilmente alguém pode pegar connosco. E não deixamos de dizer a verdade da palavra de Deus. Infelizmente, muitas pessoas criam um Jesus à sua própria imagem e semelhança. Nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas muitas vezes o que é que as pessoas fazem? Criam um Jesus à sua medida. Um Jesus, desculpem a expressão, um Jesus porreiro. Um Jesus que vem aqui para dar um jeito na tua vida. Quando nós sabemos que o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer este mundo, e que nós acabamos de relembrar uma vez mais, foi para dar a sua vida pelos pecadores. Mas muitos gostam de um Jesus que não aponta o pecado, que não diz que isto está certo ou que está errado. Não gostam do Jesus bíblico. E a dada altura o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios 11:4, eu vou apenas citar, ele diz assim: se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, com razão o sofrereis. Ou seja, vocês vão sofrer as consequências se vocês se deixarem enredar, se deixarem levar por alguém que vos prega um Jesus contrário ao que a Bíblia diz. Muito cuidado. Muitos dizem: eu creio em Jesus. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo a dada altura diz? Quem crê em mim, como diz a Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Não é quem crê em mim à sua própria maneira, como bem lhe apetece. O tal Jesus que criaram na sua mente. É o Jesus da Bíblia que nós temos de ir. Diz ele isto em João 7:38. Devemos sempre ir à Bíblia para ver o que é que o Senhor Jesus Cristo disse. Não é mitos que se criam acerca do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que há, se calhar, centenas ou milhares de mitos extra-bíblicos acerca do Senhor Jesus Cristo. Vamos sempre ver a Bíblia, porque mesmo ele fez isso. Quando aquele doutor da lei veio perguntar, eu agora não sei qual é a pergunta que ele faz, mas sei que é em Lucas 10:28, vem um doutor da lei perguntar-lhe:
10:26. É na parábola do bom samaritano. Ele diz: que farei para herdar a vida eterna? E ele responde: que está escrito na lei? Como lês? É isso que nós devemos fazer. O que é que está escrito? Não é o que eu ouvi dizer, não é o que eu acho. Aquilo que me parece bem. Isso só vai trazer dissabores. Aquelas expressões que nós ouvimos na televisão, na cultura do mundo, vai onde te leva o coração. E nós sabemos o que é que a Bíblia diz sobre isso. Há caminho que ao homem parece ser bom, mas os seus fins, seu fim são os caminhos da morte. Devemos ir à Bíblia, ver o que é que ele diz. Infelizmente nós vemos muitas pessoas a querer falar do Senhor Jesus Cristo, a querer falar da Bíblia, e claramente não o conhecem. Claramente não o conhecem. A maneira como vivem, a maneira como falam, percebe-se que não o conhecem. E vemos por vezes algumas dessas pessoas que não têm temor de Deus, que não fazem a mínima ideia do que é que a Bíblia diz. Lá está, criar uma ideia de Deus à sua própria imagem e semelhança, e isso é idolatria, porque a dada altura o que é que Deus diz na lei? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens, não criarás um Deus à tua imagem e à tua semelhança. Isso é idolatria. Mas por vezes vemos pessoas que não têm temor de Deus, que não conhecem a Deus, querer dizer a mim, a nós, que conhecemos a palavra de Deus, que sabemos o que ela diz, a querer dizer-nos o que é que está certo e o que é que está errado, o que é cristão ou não. E vocês veem, se tiverem curiosidade de ver agora, foi este verão que passou, em que uma decisão inacreditável, que já tinha quase 50 anos, sobre o aborto nos Estados Unidos, e que foi revertida. Ou seja, agora cada Estado decide por si se há aborto ou não, como é que se pode ter acesso ao aborto ou não. E algumas pessoas vêm dizer: isto não é cristão. Não é cristão reverter esta decisão que dizia, basicamente, a mulher pode abortar basicamente quando quiser. Não quer ter, não tem. Isto não é cristão. E pessoas que claramente não conhecem a Deus, não conhecem o que a Bíblia diz sobre o assunto. E são muitas pessoas que a maneira como vivem, a maneira como falam, as posições que defendem, claramente se percebe que não conhecem a Deus e vêm querer dar um sermão, por assim dizer, aos crentes, dizendo-lhes o que é cristão ou não. Havia até há uns anos alguém que dizia, não sei onde é que eu vi isso, mas sei que alguém, acho que era alguém a comentar, que se Jesus viesse hoje ao mundo, estaria a transformar água em vinho em casamentos gay. Viria hoje e estaria a dar nas orelhas a nós. Provavelmente sim, essa parte concordo que nós falhamos muito em muitas áreas, e se calhar o Senhor tinha de vir aqui e pôr-nos na linha. Mas esta primeira parte não estaria, certamente, porque vamos ver o que é que o Senhor Jesus Cristo diz também sobre esse assunto. E mesmo este argumento, Jesus nunca falou sobre o assunto. Mesmo que ele, enquanto aqui na Terra, não tenha abordado diretamente certos assuntos, alguns deles não estão escritos, mas o próprio apóstolo João diz que se tudo fosse escrito do que ele fez, nem todo mundo poderia conter os livros para escrever tudo o que ele fez. Mas ainda que ele não tenha falado sobre o assunto, as epístolas de Paulo foram inspiradas por quem? Foi da cabeça dele? Ele lembrou-se de escrever aquelas coisas? Não, ele recebeu o Evangelho que recebeu. Ele diz em Gálatas 1, 11 e 12 que o Evangelho que recebeu foi pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, tudo aquilo que ele escreveu vinha do Senhor Jesus Cristo. E diz em 1 Coríntios 14, 37 que as coisas que vos escrevo são o quê? Mandamento do Senhor. A dada altura ele diz: agora dou o meu parecer sobre
sobre casamento, penso que era sobre casamento. Mas ele é um parênteses e ele diz claramente: isto é a minha posição. Agora, aquelas coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Tudo o que está escrito é inspirado por Ele. Mas vamos ver alguns exemplos bem concretos de coisas que o Senhor Jesus Cristo disse sobre determinados assuntos. Um assunto que, infelizmente, é uma batalha que está perdida, por assim dizer. Hoje em dia, se nós defendemos uma posição bíblica sobre este assunto, somos rotulados de atrasadinhos, retrógrados. Mas vamos ver o que é que o Senhor Jesus Cristo diz sobre o assunto. Criação ou evolução? Se alguém, numa escola, e temos aqui uma menina em idade escolar, se ela vai para a escola e tem a ousadia de dizer eu acredito na história da criação, é ridicularizada pelos colegas e pelos próprios professores. O que é que o Senhor Jesus Cristo diz? Marcos 13:19. Vamos ver o que é que o Senhor Jesus Cristo diz. O Senhor Jesus Cristo que ninguém se atreve a dizer que ele não sabia o que estava a dizer. Marcos 13:19. Ele falando da grande tribulação diz: porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou. Até agora nem jamais haverá. A criação que Deus criou. Não é? No fundo, corrobora Gênesis 1:1. E diz também em Mateus 19:4: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Porque alguns vêm dizer: ele criou, mas depois houve a evolução e tal, e aquela história de Adão e Eva é apenas uma alegoria. Cuidado. Porque se nós beliscamos isto, estamos a beliscar a própria história da redenção. Porque se não houve o pecado original de Adão e Eva, então para que é que o Senhor Jesus Cristo veio aqui ao mundo? Como é que o pecado surgiu no mundo? Como é que explicamos esta situação? Muito cuidado. E o Dab é astuto. Mas olhem uma coisa. Em que é que eu vou acreditar? Vou acreditar no que o Senhor Jesus Cristo disse? Ou vou acreditar no que diz a ciência? Há uma frase que eu não me canso de partilhar. É de Andy Stanley, um crente, penso que americano. Ele dizia assim: o meu professor de ciências disse uma vez que muito do que está escrito em Gênesis é falso. Mas uma vez que o meu professor não provou ser Deus ao ressuscitar dentre os mortos, eu vou antes acreditar em Jesus. E é isso que tem de ser essa nossa posição. Ainda que nos chamem quadrados, ainda que nos chamem retrógrados, ainda que nós compreendamos que há coisas que nós não conseguimos explicar. Mas se nós não conseguimos explicar, o problema não é de Deus. O problema é nosso. Em vez de nós perguntarmos onde é que está Deus, porque o ateu, o homem que não quer nada com Deus, onde é que está Deus? Mas sabem o que é que Deus responde a esses? Diz: onde é que tu estavas quando eu criei o mundo? Ele tem de dizer isso a dada altura, não é? Onde é que tu estavas? Nós não sabemos como é que as coisas foram. Sabemos o que a palavra de Deus diz. Não conseguimos explicar tudo, mas também a ciência, assim chamada ciência, que contradiz o que a Bíblia diz, também não explica tudo. Eles acreditam também em algumas coisas que têm de acreditar de forma quase cega. E há pessoas, ainda ontem lia parte de um artigo de um padre a falar acerca da religião nas escolas, e a dada altura eu estava a ler, até perdi a vontade de continuar a ler. Estava por ali fora, o mito da criação e queda. Um padre. O mito da criação. Cuidado. Se a Bíblia diz isto, e se o Senhor Jesus Cristo vem ao mundo e diz isto, eu não queria estar
em desacordo com ele. Há histórias na Bíblia que nos causam uma certa confusão, não é? A Arca de Noé, a destruição de Sodoma e Gomorra, a história do Jonas e do peixe. O que é que o Senhor Jesus Cristo diz sobre o assunto? É que reparem uma coisa. Nós vamos ver isso daqui um bocadinho. Quando o Senhor Jesus Cristo fala sobre Adão e Eva, Ele fala deles como pessoas reais. Não fala da história, vocês ouviram, não. Ele diz mesmo, taxativamente. E ele, naquela mesma passagem da grande tribulação, ele diz a dada altura, sobre Noé. Nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até ao dia em que Noé entrou na arca. Ele fala disso como um facto, como algo que aconteceu. E sobre Sodoma. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não fala disso como mitologia. Alguns, mesmo intitulados cristãos, dizem ali antes de Abraão aquilo é assim uma metáfora, uma alegoria do que de facto se passou. Mas o Senhor Jesus Cristo diz isto. O Senhor também diz isto sobre Jonas. Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia. E ele diz, assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim o Filho do Homem também estará no... Agora não sei, sepultado, debaixo da terra, sim. É grave pôr isto em causa. Assim como aquilo. Portanto, reparem como é grave pôr em causa o que a palavra de Deus diz. O que o Senhor Jesus Cristo disse. Nas referências à criação, ao dilúvio, a Adão e Eva, a Sodoma e Gomorra ou a Jonas, o Senhor Jesus Cristo menciona-os como eventos ou pessoas reais. Não há aqui mitologia. Eu já ouvi várias pessoas na televisão falar, não sei o que, a mitologia bíblica. E eu... Mas sabem uma coisa? Sobre o Senhor Jesus Cristo há o chamado trilema de C.S. Lewis. C.S. Lewis, um escritor britânico que escreveu as Crónicas de Nárnia, que deu uns filmes já há cerca de 15 anos, e escreveu muitas coisas muito interessantes. E ele há o famoso trilema. Não é dilema, porque dilema é entre duas coisas, aqui é trilema. Ele diz, das 3 uma. Ou o Senhor Jesus Cristo, isto soa melhor em inglês porque é tudo letra L. Ou ele é um liar, lunatic or Lord. Ou seja, ou ele é um mentiroso, ou é um louco, ou ele é Senhor. Se ele é um mentiroso, não vale a pena perder tempo algum com ele. É um louco? Pensava que era, mas não era? Ou é Senhor? Não há aqui outra hipótese. Ou é louco, ou é mentiroso. Se achamos que não é nenhuma delas, é porque Ele é o Senhor. E vamos fazer o quê com as palavras dele? Vamos aceitá-las. Vamos dar ouvidos ao que Ele diz. Agora vou entrar aqui num tema que eu penso que aqui posso falar mais à vontade, noutros lugares talvez não pudesse, e qualquer dia em algumas igrejas, chamadas igrejas, se calhar também não posso, porque é sobre a homossexualidade. O que é que o Senhor Jesus Cristo diz? Não tendes lindo que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez. Portanto, o homem, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Acham que se o Senhor aceitasse o tipo de relacionamento que não é entre um homem e uma mulher, o homem que está com o pai e vai ter com o pai e com a mãe, e que deixa e que vai unir-se à sua mulher, ele deveria ter aberto aqui exceções.
E isto já existia há muito tempo. Não pensa, isso na altura não havia. havia até dizer chega. Já no tempo, neste tempo, no tempo costuma-se dizer até que os mestres na Grécia Antiga tinham o rapaz a quem ensinavam e que a contrapartida não é preciso imaginar muito o que seria. Havia uma contrapartida. Ele ensinava e as mulheres serviam apenas para a procriação. Sim. E Sodoma e Gomorra ainda mais para trás. Sim, claro. Sodoma e Gomorra, eles queriam ter-os para fora para nós os conhecermos. E conhecer não é dizer olá. Na Bíblia, muitas vezes conhecer não é só dizer olá. É muito mais do que isso. O Senhor, quando fala, é claro que a relação de casamento é restrito a um homem e uma mulher. Não há cá variantes. A transexualidade, que é um tema que está... nós vamos passar um mau bocado, muito mau bocado com ele. Quem quer ficar fiel àquilo que a palavra de Deus diz. Atenção, não é tratar ninguém mal. Eu costumava dizer isto aos meus alunos, às vezes quando surgiam estes assuntos, eu dizia assim, a última coisa que uma pessoa que pensa que mudar o seu corpo, ou seja, às vezes chegar a cortar partes saudáveis do seu corpo é a solução para a crise pela qual está a passar, a crise de identidade pela qual está a passar, a pior coisa que a gente pode fazer é gozar com eles, é pô-los de parte, é maltratá-los. É a última coisa que precisa. Não vamos tratar mal essas pessoas, mas não lhes vamos dizer, olha, ok, tu és o que quiseres ser, mas vai ser muito complicado. E tem havido casos até de professores que se recusam a tratar a pessoa pelo género que querem. Um rapaz que de um ano para o outro decide ser rapariga e se identifica como rapariga, e o professor, por razões bíblicas ou da própria ciência, não quer fazer. Tem havido casos até de que chegam ao despedimento até. E aí é muito, muito complicado. Se calhar também algumas destas histórias não estão bem contadas. Se calhar os professores foram, de facto, transfóbicos. Ou seja, tratar mal uma pessoa só porque se identifica de forma diferente. Temos de ser sábios também. Há uma frase que eu também gosto bastante sobre este assunto, que é: no ensino básico, isto é também de um crente que diz assim, acho que é de um crente. No ensino básico, ensinaram-me que um sapo transformar-se num príncipe era um conto de fadas. Na universidade ensinaram-me que, e cuidado com a universidade, nada contra a universidade, eu já lá ando outra vez, mas cuidado porque pode ser, em muitos casos, é quando perdemos os nossos jovens. E eu tenho não tarda nada, num instantinho vai para lá e temos de prepará-los. Porque na universidade o que é que ensinaram? Na universidade ensinaram que um sapo transformar-se num príncipe era um facto. Ou seja, aquilo que era um conto de fadas agora é um facto. E há de quem se atrever a pôr em causa esse facto, não é? Casamento ou ajuntamento. O que é que o Senhor Jesus Cristo diz sobre o assunto? O Senhor Jesus Cristo diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Alguém pode dizer, não há aqui casamento. Não é? Mas nós vemos também o que é que o Senhor fez em relação ao casamento. Honrou aquela união das bodas de Caná. Havia um casamento, não é? E é engraçado, há uma passagem que às vezes passa assim um pouco despercebida. Quando o Senhor está a falar com a mulher samaritana, vai e chama o teu marido. Ela disse, não tenho marido. Disseste bem, não tens marido, porque já tiveste 5. E o que tens agora não é teu marido. Sabe o que é que diria o Jesus que alguns imaginam na sua mente? Diria, não é teu marido. Tu tens um homem, não tens? Vives com ele, então é teu marido.
não é? O Jesus porreiro e que tolera tudo e que não aponta o dedo a ninguém, que não julga. Esse Jesus vives com ele a teu marido. É o que nós vemos por aí fora no mundo, não é? É marido e mulher, e eu tenho primos, falam marido e mulher, e se calhar não me convidaram para o casamento. Não sei que não casaram. Mas não é a mesma coisa, à luz da palavra de Deus. O que é que o Senhor Jesus Cristo disse sobre o divórcio e o recasamento? Em Mateus 19,6 ele diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa o homem. Diz isto em Mateus 19,6. Não separa o homem. Não dá para separar. E temos... Há um irmão nosso que eu prezo muito, que ele não alinha na linguagem do mundo. Se alguém falar ele até fez isso com um outro crente que estava a falar do meu genro, e ele disse: o seu genro fulano, que era o primeiro marido da filha, né? Ou seja, ele não deixa nada por dizer nesse aspecto. Ou seja, não alinha com a linguagem do mundo. Porque cuidado com nós começarmos a falar a linguagem do mundo. O mundo diz que é marido e que é mulher e que é... Cuidado. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Não vamos começar a falar a linguagem de Deus. E cuidado. Porque se nós começarmos a ceder nisso, a fazer cedências na forma como falamos, claro, também não vamos ser desnecessariamente desagradáveis para alguém, não é? Mas o Senhor nos dê sabedoria também para não embarcarmos na linguagem que o mundo usa, na maneira de pensar do mundo, mas também não sermos desnecessariamente desagradáveis para os outros e ofensivos. Porque senão começamos a falar e os nossos filhos... Há uma passagem que eu gosto bastante na Palavra de Deus, que é de um acontecimento triste. Quando, no tempo de Esdras ou de Neemias, eu faço sempre um bocado de confusão entre... Foram contemporâneos, mas eu penso que é no livro de Esdras. Vou ver se encontro aqui. É isso, é aqui. Que, a dada altura, os israelitas que tinham voltado do cativeiro e que estavam lá a viver na terra de Judá, casaram com mulheres de lá, mulheres que não eram do povo de Deus. E sabem o que é que aconteceu aos filhos? Sabem o que é que os filhos falavam? Eu estou a ver se encontro aqui a passagem. Falavam meio asdodita. Ou seja, falavam uma linguagem que era tipo o portunhol. Falavam outra linguagem. E cuidado, se nós mesmos começamos a falar a linguagem do mundo, não nos admiremos se os nossos filhos, se aqueles que nos ouvem, comecem a falar meio asdodita. Eu se calhar em Neemias eu não estou a encontrar a passagem, mas não estou a encontrar. Não estou a encontrar. É isso. Eu estou lá nessa passagem. Exatamente. Neemias 13, 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, e provavelmente bonitas. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Porque quando nós nos juntamos, claro que no casamento isso é particularmente dramático, vai sempre pender para o lado que não é de Deus. Reparem aqui que os israelitas, o povo de Judá, juntaram-se a outros povos e começaram, os filhos já não conseguiam falar segundo a língua judaica, a língua do povo de Deus. Falavam a língua dos outros. Cuidado. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Mas o Senhor o Senhor Jesus Cristo às vezes pensa assim: o Senhor Jesus Cristo veio aqui e veio dar assim uma versão light, uma versão mais leve, mais ligeira da lei. Dizer, aquilo é muito complicado, vocês é amar, cada um
tentar não prejudicar o outro, já é bom. Olha o que é que ele disse a dada altura. Mateus 5, 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, o Senhor fala, inclusive, sobre o desejo, não só sobre o adulterar, o ir em busca de outra mulher ou de outro homem, mas o desejar. E o desejar não é só mulheres ou homens que nós vemos. É, por exemplo, a pornografia. O Senhor Jesus Cristo não diz nada sobre a pornografia. Ele diz, olha, está aqui. Se alguém que atentar numa mulher para a cobiçar, já cometeu adultério com ela. O Senhor Jesus Cristo está acerca dos pequeninos, das crianças. Diz assim: qualquer que escandalizaram destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e submergisse na profundeza do mar. Pode ser... Não creio... claro que ele aqui não está a falar diretamente sobre o aborto. Mas a Bíblia é clara e são vastas as passagens que falam, que nós podemos usar para defender o valor da vida humana. Mas também esta. Qualquer escandalização destes pequeninos, melhor fora. Melhor seria morrer. E a pedofilia também. E nós vemos como, infelizmente, não é só na Igreja Católica, claro que aqui em Portugal é mais visível, mas certamente por esse mundo fora, mesmo em algumas igrejas ditas evangélicas, também haverá certamente alguns que fazem mal a estes pequeninos, escandalizam estes pequeninos. Mas há uma coisa que o Senhor Jesus disse, eu por acaso já citei essa passagem, essa afirmação do Senhor Jesus Cristo. Pode alguém dizer, Daniel, mas estás a esquecer de uma frase muito importante que o Senhor Jesus diz: não julgues. Não julgues. E há pessoas que, se calhar, é a única coisa que conhecem da Bíblia. Se calhar são as únicas palavras do Senhor Jesus Cristo que elas conhecem. Porque é que lhes interessa. Não julgues. Mas isso nem sequer é um versículo, isso é meio versículo. Nem meio versículo é. E este não julgues é o centro do Evangelho do cristianismo liberal, do cristianismo entre aspas, que não tem nada de Cristo. Cada um vive à sua maneira, ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém tem nada que me julgar. Reparem aqui uma coisa. Ele diz: não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos vão medir a vós. O que ele está aqui a dizer nesta passagem, em Mateus 7, 1 e 2, é: se tu julgares, com essa mesma medida com que julgares, vais ser julgado. E eu digo, ok, eu sei que sou pecador, mas o que eu estou a dizer é isto que a Bíblia diz. É isto que o Senhor Jesus Cristo diz. E é com essa medida que eu quero ser julgado. Claro, o que é que acontece? E aí alguns são apanhados na sua hipocrisia porque dizem uma coisa e depois fazem outra. Não é? No fundo, é isso que o Senhor Jesus Cristo está a dizer. Depois nós vemos para ali fora que ele fala da trave e do argueiro, do cisco que está no olho do teu irmão. Basicamente o que ele está aqui a dizer é: se tu julgas com um determinado padrão, é com esse mesmo padrão que vais ser julgado. E reparem que há outra passagem que ele diz, também diz: não julgueis. Em João 7,24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. E qual é a reta justiça? É a palavra de Deus. Nós devemos julgar todas as coisas de acordo com a palavra de Deus. Uma coisa que é interessante que algumas pessoas gostam de dizer: Jesus aceita-me tal como sou. O tal Jesus que eles criam à sua imagem e à sua semelhança, Jesus aceita-me tal como sou. Há uma frase do Max Lucado que eu já ouvi há muitos anos, é que ele dizia assim: Jesus ama-te tanto que ele não é capaz de te deixar tal como te encontrou.
E reparem que qualquer pessoa que tem um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus Cristo, e não é apenas uma religião, como o nosso irmão Francisco estava a dizer no início, quem anda aqui por religião, quem anda com Jesus só por... Quem é Jesus, mas do ponto de vista religioso apenas, não vai ser transformado. Mas quem tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus Cristo, a sua vida vai ser completamente diferente. E nós vimos que quando aqueles quando os magos, não sabemos quantos eram, quando tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, eles foram por outro caminho. Isso acontece com qualquer pessoa que conhece verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Então, alguns gostam de pegar também naquela passagem de João 8, em que o Senhor Jesus Cristo censura os fariseus e diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela, contra aquela mulher que foi apanhada em adultério. É um caso extraordinário, que foi uma mulher que foi apanhada em adultério sozinha, que é bastante curioso, porque não trouxeram o homem com que ela estava a cometer adultério. E o que é que e gostam muito de dizer isto, não é? E reparem o que o Senhor Jesus Cristo diz a seguir: eu também não te condeno. Mas sabem o que é que algumas vezes as pessoas esquecem que o Senhor Jesus Cristo também diz? Quais são as últimas palavras que o Senhor diz a esta mulher? Vai-te, não peques mais. Não é? Não. Eu amo-te tanto, viva a vida, continua. Não, vai, não peques mais. Vai e não peques mais, é o que o Senhor Jesus Cristo diz. Sabem o que é que diz este cristianismo liberal, que de Cristo não tem nada? Diz: vem, anda, podes continuar a pecar, ninguém te vai chatear por causa disso. Reparem na diferença: vai e não peques mais. Vem, podes continuar a pecar. E é isso que as pessoas gostam. É agradável. Ninguém os faz sentir mal. Mas sabem o que é que acontece? Não há verdadeira conversão. Porque se alguém diz, claro que não vão dizer algo, anda, podes continuar a pecar, mas implicitamente é isso que está quando não se diz o que a palavra de Deus diz, quando não se fala do problema do pecado. O problema é que se não se fala do problema do pecado, não há a necessidade da salvação. Eu vou só muito rapidamente sobre as autoridades e sobre os impostos. Temos aquela frase de dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E reparem que dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Ele não apela à rebelião. Mesmo vivendo debaixo de um regime de tirania, o Senhor nunca diz: vocês revoltem-se, vocês não se fiquem. Isto também é uma lição para nós, que, apesar de não gostarmos, se calhar alguns podem gostar mais do que outros, mesmo não gostando muito do regime político no qual vivemos, e não vêm dias fáceis, nem anos fáceis, ele nunca apelou à rebelião. Sobre a pobreza, o que é que o Senhor Jesus Cristo disse sobre os pobres? A vossa missão é acabar com a pobreza no mundo. Os pobres sempre estareis convosco. Não vai dar, não dá. Não só por causa da ganância de alguns, mas penso que está estudado até do ponto de vista económico, não dá para toda a gente. Vai sempre haver pobres. Não há maneira. Claro que muito pela ganância de uns, que têm muito, mas apesar de sermos aconselhados a fazer o bem a todos, Paulo diz aos Gálatas: fazer bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. E também a lembrar-nos dos pobres. Em Gálatas 2:10, Paulo diz que, lá em Jerusalém, no concílio de Jerusalém, disseram para nos lembrar dos pobres. Apesar disso, a missão da Igreja não é a erradicação da pobreza. É anunciarmos o Evangelho da graça de Deus. Porque é que adianta uma pessoa sair da pobreza se continua nos seus pecados? Se continua perdida? Então, eu tenho dito isto muitas vezes. Eu sequer já disse isto algumas 10 vezes aqui.
Não há nenhum versículo sobre aquilo que eu estava a falar antes da homossexualidade e tudo mais. Não há nenhum versículo na Bíblia que diz Deus quer que todos sejam heterossexuais. Não diz. Não diz. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É isso que Ele quer. E claro, quem é salvo e vem ao conhecimento da verdade vai compreender que há muita coisa que gostava de fazer que não deve fazer. E alguns gostam de dizer Deus vai proteger-me, Deus é Pai, Ele não permite que mal algum suceda aos seus filhos. E gostam de depois vir com passagens que até estão nos Salmos, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Gostam muito de dizer este tipo de passagem. Eu lembro que houve alguém com responsabilidade numa igreja perto de nós, e que alguns de vocês até conhecem, mas não é propriamente dos nossos, não se relaciona muito connosco, acho eu. A citar este versículo na altura que o Covid surgiu, antes de fecharmos, há uns 2 anos e meio, partilhou isto e eu perguntei-lhe se havia alguma base, se tinha algum versículo que lhe permitisse dizer que estávamos protegidos pelo facto de sermos crentes. Até hoje não me deu resposta. E reparem no seguinte, até o próprio diabo usou este mesmo Salmo 91 na tentação com o Senhor. Na tentação no deserto, ele diz, em Mateus 4,6: aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Até o próprio diabo usou a Bíblia para tentar o Senhor. Isto é tentar o Senhor. Querer aplicar Salmo 91 a nós, que é um salmo que não nos diz diretamente respeito, foi o que o diabo fez com o Senhor. Ou seja, Deus não vai permitir que mal algum te aconteça. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos? E nós podemos tomar isso também para nós? No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa vida não vai ser fácil, mas Ele promete dar-nos a vitória no fim. Alguns dizem que Ele nunca afirmou ser Deus. Ele diz claramente. Nós não temos tempo para isso, mas Ele diz a dada altura, eu e o Pai somos um. E não foi assim uma frase que ele tinha dito da boca para fora, porque a seguir os judeus quiseram apedrejá-lo porque ele se fazia igual a Deus. Algumas pessoas dizem, nunca ninguém voltou do além. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo diz sobre o assunto? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. E depois diz em Apocalipse, já na glória, eu sou o primeiro e o último que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Estou mesmo a terminar. Alguns gostam de dizer, eu creio à minha maneira, eu adoro à minha maneira, vocês adoram à vossa maneira e nós adoramos à nossa maneira. O que é que ele diz? O que é que ele disse à mulher samaritana? Vós adorais o que não sabeis. E aquele que crê em mim, como diz a Escritura, ou seja, crer não é crer à tua maneira. Isso do crer à tua maneira não te vai levar a lado nenhum. E quando Nicodemos até o estava a elogiar, em João 3, Nicodemos até estava a elogiar o Senhor, nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. Não, ele diz, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não há aqui várias maneiras de encarar o Senhor Jesus Cristo. Alguns gostam de dizer, somos todos filhos de Deus. E o que é que o Senhor teve de dizer a alguns? O próprio Senhor Jesus Cristo. Vós tendes por pai ao diabo. Também muitos que apregoam este Cristo, este Jesus porreiro, dizem, Deus não vai condenar ninguém, pois não. Mas sabe uma coisa? Em João, logo a seguir a João 3,16,
Aquele versículo que todos nós gostamos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A seguir ele diz, mas quem não crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E no final de João 3 diz, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E sabem, mais ninguém falou mais no inferno do que ele. O Senhor Jesus Cristo, o tolerante, o que ama todos, que não vai fazer mal a ninguém, na ideia de alguns, ninguém falou mais do inferno do que ele. E o que é que o Senhor Jesus Cristo tinha a dizer àqueles que dizem, ele é uma forma de chegar a Deus, há várias formas de chegar a Deus. O que é que ele diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já agora, o que é que ele diz àqueles que... eu não entendo, mas fala-se muito agora da minha verdade, a tua verdade. Agora até houve aquele livro, A Verdade do Vieira, não é? Cada um tem a sua verdade, não é? Pode-se dizer a versão de... Tudo bem. Mas o que é que ele diz sobre várias verdades? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, isto de haver vários caminhos para Deus, não há. Portanto, muito cuidado com o Cristo errado. Como eu comecei no início por dizer, esta passagem de 2 Coríntios 11:4, se alguém for pregar os outros Jesus que nós não temos pregado, com razão sofrereis. Vai haver consequências para quem não quiser aceitar o Cristo da Bíblia. Quem quiser acreditar noutro Cristo, tal Cristo porreiro, que é só amor e que não vai condenar ninguém, esse já está condenado. Alguns podem dizer, eu creio nele, eu conheço. Sabem o que é que ele vai ter a dizer a alguns destes que o conhecem? Por exemplo, uma coisa é eu chegar ali a Belém e dizer, eu conheço o Marcelo, eu queria vê-lo. Não me deixam entrar. Mas se porventura ele estiver lá no jardim e disser, olha ali o Daniel, Daniel, deixem entrar. Ele pode entrar que eu conheço, ele é meu amigo. Não. É totalmente diferente dizer eu conheço do que dizer o contrário. Mas sabem o que é que o Senhor Jesus Cristo terá um dia de dizer a alguns? Que dizem que o conhecem e que fizeram muitas coisas por ele, em nome dele. O que é que ele vai ter de dizer? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mas a nós, que queremos no Cristo certo, no Cristo da Bíblia, o que é que ele vai dizer em contrapartida? Vinde, benditos do meu Pai. E o meu desejo é que cada um de nós possa ouvir estas palavras do Senhor.